sou o Rodrigo, analista do Senado desde 2012, e seu Luiz Freire, analista também, mas da casa já desde 2009. A gente vai falar desde 2010. Desde 2010, e a gente vai falar um pouco técnico do sobre... Senado de 2010 a 2012 e desde 2012 analista do Senado também. E a gente vai falar um pouco hoje sobre o funcionamento do Senado. O que a gente tem aí, Luiz? Bom, o título 1 do regimento do Senado Federal é que fala do funcionamento do Senado Federal. Esse é o primeiro título do regimento interno do Senado, é o que vocês vão encontrar quando forem estudar. E o artigo 1º é muito simples. O Senado Federal tem sede no Palácio do Congresso Nacional, em Brasília. É bom reparar que a sede é em um prédio específico, é no Palácio do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, como nós devemos lembrar, tem duas casas. O Senado Federal, que é o objeto do nosso estudo aqui diretamente, e a Câmara dos Deputados. A outra casa, sua casa irmã. Daí porque nós temos um sistema bicameral. Então são duas câmaras em um prédio só. É o prédio, o Palácio do Congresso Nacional. Quem já mora aqui em Brasília, ou quem já teve a oportunidade de visitar o Congresso Nacional, pode verificar isso. Num prédio só funcionam as duas casas, por assim dizer. No lado norte, mais próximo do Palácio do Planalto, funciona o Senado Federal, e no lado sul, mais próximo do Supremo Tribunal Federal, funciona a Câmara dos Deputados. É até engraçado, algumas vezes você vai entrar e você entra pela Câmara ou entra pelo Senado, e as polícias muitas vezes não se conversam e não adotam exatamente os mesmos padrões. Então, às vezes é engraçado assim, dentro do mesmo prédio você nem sabe direito se está na Câmara ou no Senado, mas vez ou outra você é surpreendido pela segurança querendo que você faça esse ou aquele procedimento de maneira diferente, ou querendo saber para onde você vai se deslocar. Então, só lembrando de novo, o Senado Federal tem sede no Palácio do Congresso Nacional, em Brasília. A Câmara, o prato para cima, a Câmara dos Deputados, o prato para baixo, o Senado Federal. Tem uma curiosidade sobre isso, né? Tem muita gente que explica, né, a razão de Niemeyer ter desenhado a cúpula do Senado embocada para baixo e a cúpula da Câmara para cima, mas na verdade reza a lenda de que quando perguntaram a ele simplesmente respondeu assim: porque eu achava bonito. Em geral se dá um significado simbólico, mas parece que foi atribuído posteriormente, né? Coloca a Câmara dos Deputados como mais aberta aos anseios do povo, aquela casa mais democrática, e o Senado Federal voltado para baixo, aquela casa mais reservada e menos suscetível às paixões populares. O parágrafo único diz: em caso de guerra, de comoção intestina, de calamidade pública ou de ocorrência que impossibilite o seu funcionamento na sede, que é o Palácio do Congresso Nacional, o Senado poderá reunir-se eventualmente em qualquer outro local, por determinação da mesa a requerimento da maioria dos senadores. Então nós temos aqui alguns casos: guerra, comoção intestina, calamidade pública ou ocorrência que impossibilite o funcionamento na sede. Um incêndio, por exemplo. Um incêndio seria uma ocorrência que impossibilita o funcionamento na sede, né? Uma calamidade pública é alguma coisa mais ampla, que atingisse aí talvez uma região maior, né? E interessante que não há aqui, pelo menos no regimento, qualquer limitação, né? Não fala nem sequer ficar circunscrito a Brasília, ou nada disso. Fala em qualquer outro local. Ele pode se reunir em Belém. Em tese poderia, né? Em tese poderia. Temos a aí se talvez não conflitasse com o fato da capital funcionar em Brasília, né? Mas em tese que o regimento não coloca uma vedação. Só diz que tem que ser por determinação da mesa e a requerimento da maioria dos senadores. É de se perguntar como é que se daria esse requerimento, né? Numa primeira hipótese, o Senado estaria funcionando normalmente na sua sede e tudo correria normalmente, então o requerimento seria apresentado, assinado pela maioria dos senadores, lido ali na sessão do Senado, enviado à mesa, que numa reunião aprovaria, se tudo estivesse funcionando bem, e aí posteriormente, né, ou seja, tendo em vista uma possível calamidade, uma possível comoção, uma possível impossibilidade de funcionamento fora da sede, eles dizem: a partir de tal data, ou na sequência, nós vamos passar, o Senado Federal vai passar a funcionar em outro local.
Essa é uma hipótese. Ou na outra hipótese, o Senado Federal não tem nem condições de se reunir propriamente, formalmente, na sua sede no Palácio para deliberar sobre isso. Então haveria algum tipo de deliberação informal, né? Algum tipo de reunião informal. Eles já se reuniriam então em outro lugar, em outro lugar. Eles já se reuniriam, mas não seria propriamente uma coisa regular, né? Porque propriamente não seria uma reunião do Senado Federal, já que está fora da sede. Da sua sede. Seria uma reunião, pelo menos nesse ponto aí, irregular. E aí serviria apenas para aprovar esse requerimento aí, né? Formular e ou aprovar esse requerimento aí pela mesa. E também podemos aventar a hipótese de tudo isso se dar por escrito, né? Não há normas específicas sobre o caso. Então, nem precedente. Boa pergunta. Que eu saiba não há precedente. Não há precedente. Não há precedente? Não. E a maioria dos senadores, lembrando que são 41 senadores, né? Nós temos 81 senadores atualmente, são 3 senadores por estado, são 27 estados, isso dá um total de 81, então a maioria, metade, né? O próximo número inteiro, a metade daria 40,5. Então, para configurar a maioria, temos 41 senadores seriam necessários para assinar esse requerimento. Isso. E embora também não esteja explícito exatamente com que quórum a mesa delibera, a gente supõe que a mesa também com maioria. Aprovaria por maioria, então 4 aí dos 3 senadores, né? É um tema que nós vamos abordar ainda no futuro. Nós já adiantando, a mesa é composta pelo presidente, os 2 vice-presidentes, o primeiro vice, o segundo vice-presidente e 4 secretários, né? O primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários. Não fazem parte da mesa os suplentes de secretário. Eles não ocupam cargo na mesa. Estou correto? Isso talvez o presidente Alcolumbre tivesse algo a dizer sobre isso. O atual presidente Alcolumbre era terceiro suplente, se não me engano, era suplente da mesa diretora e no começo desse ano, quando veio a sua eleição, houve uma discussão se de fato ele era membro da mesa e se os suplentes poderiam substituir o presidente. Mas nós vamos abordar isso melhor em uma aula futura. De início, pelo texto regimental, de fato é isso. No princípio, os suplentes não compõem exatamente a mesa. O capítulo 2 do título 1 fala das sessões legislativas. As sessões legislativas aqui, tal como descritas nesse capítulo, não são aquelas reuniões que o Senado Federal faz cotidianamente. Aquelas que são transmitidas pela TV, né? Isso, não são essas sessões específicas. Está aberta a sessão, está fechada a sessão. Não é essa sessão. A sessão legislativa aqui é a sessão legislativa anual. É a sessão legislativa ordinária. A sessão legislativa ordinária acontece de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Ou seja, ela tem uma interrupção no meio do ano, ela recomeça e ela fecha em 22 de dezembro. Essa é a grande sessão legislativa ordinária. De onde vem esse contexto assim, do ano como uma sessão legislativa? Vem da época em que o Congresso não se reunia permanentemente. O Congresso não era um órgão permanente. Quando os parlamentos surgiram, eles não eram órgãos que funcionavam permanentemente. Até por uma questão de logística, digamos assim, né? Tanto porque, na verdade, não se esperava que houvesse tanta coisa assim para deliberar que fosse necessário um corpo destinado a construir leis ou referendar. Especializado. O Estado, então, não tinha as atribuições, as competências que tem hoje, de modo que não exigia aí não havia essa complexidade toda da sociedade, não havia necessidade de uma máquina legiferante permanente. Essa ideia de um Congresso permanentemente destinado a fazer leis, eu acho até que causaria arrepios em alguns dos nossos antepassados, né? As leis sendo feitas ali o tempo todo. É uma coisa que parece bastante estranha. Hoje em dia nós nos acostumamos mais com essa mentalidade e tem gente até que acha que nem deveria ter recesso, que o Senado deveria funcionar o tempo todo. Na época do Império, por exemplo, se eu não me engano, o Congresso funcionava durante 4 meses, durante um ano. E como eu disse, até também por uma questão logística. Porque, pensem hoje, por exemplo, os senadores ficam indo e voltando para os seus estados toda semana, né? Eles chegam na segunda noite, na terça-feira, a maioria vai embora na quinta, alguns mais trabalhadores, digamos assim, vão embora na sexta. Mas enfim, eles estão sempre voltando para os seus bares. Obviamente isso não era possível antigamente. Então, os congressistas sempre foram vistos como delegados dos estados membros, né?
como, como se fossem enviados daqueles locais. Então eles iam até aquele local, por exemplo, sei lá, vinha deputado do Acre, não, É novo, né? Mas enfim, vinha do Grão-Pará, né? Vinha do Rio Grande do Sul, eles iam até o Rio de Janeiro e eles não podiam ficar indo e voltando. Então eles ficavam ali 4 meses e o resto do ano eles passavam em casa, né? Passavam nos seus locais de origem. Se eles morassem permanentemente ali, eles não teriam condições apropriadamente de ser representantes daqueles locais, eles estariam deslocados em relação à sua base, digamos assim. Então é isso, essa é a sessão legislativa ordinária, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Isso é o que a gente chama de uma sessão legislativa com S e L maiúsculos, né? Sessão legislativa ordinária, a gente usa SLO, né? Primeira SLO, segunda SLO, terceira SLO, quarta SLO. São 4 SLO, são 4 sessões legislativas ordinárias durante uma legislatura. E nós temos também sessões legislativas extraordinárias, que é quando o Congresso Nacional é convocado extraordinariamente. Então é isso que determina o artigo 2º do Regimento do Senado. O Senado Federal reunir-se-á anualmente de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, durante as sessões legislativas ordinárias, e quando convocado extraordinariamente o Congresso Nacional. Ou seja, quando é convocado extraordinariamente o Congresso Nacional, nos termos da Constituição, o Senado Federal necessariamente se reúne. Não há, segundo a Constituição, previsão de que, por exemplo, só a Câmara se reúna, ou só o Senado se reúne. Então, quando é convocado extraordinariamente, é o Congresso, Câmara e Senado, conjuntamente. Isso, são convocados os dois, não significa necessariamente que eles têm que se reunir em sessão conjunta. Até eles se reúnem em sessão conjunta para abrir a sessão legislativa, né? Que é uma das determinações, como nós vamos ver no regimento comum, de quando é necessário haver sessão solene do Congresso, que é quando se reúne para abrir a sessão legislativa. Mas, enfim, quando convocado extraordinariamente o Congresso Nacional, o Senado está reunido, o Senado está em sessão, ou a Câmara está reunida, a Câmara está em sessão. Quando não, está em recesso. Por exemplo, hoje é sexta-feira, hoje teve sessão logo de manhã, agora não está havendo uma reunião específica, digamos assim, não está havendo uma sessão com letra minúscula específica, mas o Senado está reunido, no sentido de que o Senado não está em recesso. O Senado está reunido, a Câmara está reunida, então, teoricamente estão todos por aqui, né? Estão todos a gente está no curso de uma sessão legislativa ordinária. Estamos no curso de uma sessão legislativa ordinária anual. Já que hoje que dia de outubro? 24 de outubro. 25 de outubro. Estamos durante a sessão legislativa ordinária. E quando convocado extraordinariamente o Congresso Nacional, que era uma coisa que acontecia sempre na época que pagava o jeton, né? Mas depois que deixaram de pagar jeton... Jeton é a gratificação, né? Isso. Era uma verba indenizatória para que o parlamentar recebia... saísse das suas férias, né? Do seu descanso para... Por ser extremamente necessária a presença deles aqui em Brasília, durante aquelas épocas, eles eram convocados extraordinariamente e pagavam essas verbas para eles. Depois que proibiram pagar o jeton, curiosamente, dificilmente se vê a necessidade. Não há mais matéria urgente de grande interesse público que exige a presença deles no dezembro aqui, véspera de Natal. Isso, acabou, curiosamente, coincidentemente, essa necessidade se dissipou. E aí o parágrafo único aqui do capítulo 2 do nosso título 1 do Regimento Interno do Senado determina que nos 60 dias anteriores às eleições gerais, o Senado Federal funcionará de acordo com o disposto no Regimento Comum. Você sabe o que quer dizer isso, Rodrigo? Eu não tenho ideia. Essa é uma das disposições que, pelo menos, eu acho mais obscuras do nosso Regimento Interno do Senado Federal. Né? Eu trabalhei muito tempo na Secretaria do Congresso, e nós trabalhávamos muito com o Regimento Comum, e eu ficava muito curioso sobre o que raios queria dizer isso, porque o Regimento Comum contém pouquíssimas disposições, não contém nada específico sobre as eleições gerais. Isso. As eleições gerais, só lembrando, são as eleições que há para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual, né, em contraste com as eleições municipais. Ou seja, são aquelas que aconteceram por último agora em 2018, vão acontecer novamente em 2022. A gente sabe que esse período é um período de recesso branco, né? Mas por que o Senado Federal deveria funcionar de acordo com o disposto do Regimento Comum? Por acaso iriam se deixar de aplicar essas regras e as votações iriam se dar de acordo com aqueles outros ritos regimentais? Bom, eu não sei exatamente por que colocaram essa regra aqui. A ideia, me parece,
é que o regimento comum viesse a ser renovado, viesse a ter alguma regra sobre esse recesso branco, especificamente, alguma previsão específica sobre esse período. Mas não tem, o fato é que não tem, não sei se não chegou a ter, não sei se já teve, foi revogado. Já perguntei a várias pessoas sobre isso, não souberam me responder especificamente. Mas como é que acaba sendo entendido esse trecho aqui? O regimento comum, no regimento comum, as sessões conjuntas, elas dependem de convocação específica, elas não possuem um calendário. Isso, elas não possuem um calendário, como há no caso das sessões do Senado. Nós vamos ver mais à frente, que já está previsto regimentalmente que há reuniões, há sessões com letra minúscula do Senado Federal de segunda a quinta-feira às 14 horas e sexta-feira às 9 horas. Então isso já está previamente agendado, né, digamos assim. Agora as sessões não, as sessões do Congresso elas dependem de convocação. Então eles interpretam dessa forma, de que nos 60 dias anteriores às eleições gerais, se não houver uma convocação específica do presidente para um determinado dia, o Senado não há sessão. Não funciona. Isso, não funciona. Não funciona assim, né? Não tem aquelas reuniões diárias, né, como eu estava falando. Funciona no sentido de que está em funcionamento, e é o que a gente chama de recesso branco, né? Recesso branco. Poderemos via data. Então, entrando no capítulo 3 do nosso título 1 do Regimento Interno do Senado Federal, das reuniões preparatórias, né? Como vocês já devem saber, e a gente acabou já comentando aqui por alto, existe um ciclo chamado ciclo, existe o ciclo da legislatura, que são 4 anos, uma legislatura. Mas enfim, primeiro eu queria destacar o seguinte, como nós já vimos, há um ciclo quadrienal, né, aqui no Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem um ciclo quadrienal, que é o ciclo das eleições, o ciclo dos mandatos dos deputados federais e do mandato presidencial e tudo mais, que corresponde à legislatura, né? É uma legislatura. Uma legislatura são 4 anos, lembrando que é um pouco diferente do mandato presidencial. Uma legislatura ela começa no dia 1º de fevereiro e acaba no dia 31 de janeiro de 4 anos para frente, né? Dali a 4 anos, no dia 31 de janeiro de 4 anos para frente. A esse ciclo quadrienal, ao ciclo anual, o ciclo das sessões legislativas ordinárias, como nós já vimos, das sessões legislativas anuais, mas além disso há um ciclo bienal, que é o ciclo da mesa, é o ciclo das mesas diretoras. A cada 2 anos nós temos eleições das mesas diretoras, e essas reuniões preparatórias estão ligadas diretamente a isso, as reuniões feitas para eleger a mesa diretora. A mesa, só lembrando, nós já comentamos um pouco antes no início da aula, é um colegiado que responde pela direção da casa, né? Tanto pela direção dos trabalhos legislativos quanto pela direção dos trabalhos administrativos. Isso. Essa mesa está prevista, a mesa do Senado e da Câmara dos Deputados está prevista na própria Constituição, é um órgão com estatura constitucional, e elas são eleitas a cada 2 anos. Elas são eleitas, portanto, na primeira e na terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura. As sessões legislativas ordinárias, elas são numeradas conforme a legislatura. Então a gente fala em primeira, segunda, terceira e quarta SLO, ou sessão legislativa ordinária daquela legislatura específica. Então, no capítulo 3 aqui do regimento, nós temos as regras para essas reuniões preparatórias. A primeira regra diz respeito ao quórum. O quórum mínimo das reuniões preparatórias é de 1/6 da composição do Senado Federal. Isso dá 14 deputados, né? 81 dividido por 6 dá 13 e uns quebrados, e então nós precisamos de pelo menos 14 senadores para iniciar uma reunião preparatória do Senado Federal. Lembrando que, conforme diz o regimento também, embora esse seja o quórum mínimo para iniciar a reunião, se houver que ser tomada alguma deliberação, é necessário, segundo a regra geral constitucional e regimental, que esteja presente a maioria absoluta dos senadores. Então, essa é a regra geral de deliberações do Senado Federal. É necessário que seja presente a maioria absoluta dos senadores, 41 senadores, e é necessário que a maioria deles aprove determinada matéria, né? Essa é a maioria relativa. A maioria deles não significa 22 senadores, né? Não significa necessariamente 22 senadores, porque em tese pode haver abstenções, né? Em tese significa só que haja mais sim do que não.
né? Então, teoricamente, pode ser um número muito mais baixo até de senadores, né? Que mais senadores aprovem do que desaprovem determinada coisa, né? Não existe uma regra, sinceramente, sobre quantos devem votar. Votar eles têm que votar, né? Porque se ele não votar, ele não está computado como presente. Mas em tese ele pode se abster e a votação ainda assim será válida, né? Lembrando que se abster não quer dizer se abster completamente, né? Se abster significa marcar a abstenção. É um voto em branco. É um voto em branco, isso, é um voto em branco. Se eles se abstiverem de ele sair do recinto e ir embora, de fato, a votação ele não vai ser computado como presente, não vai contar para efeitos de quórum. Então, essa é a primeira regra das reuniões preparatórias, elas têm um quórum mínimo de 14 senadores, mas para deliberações, regra geral, tem que estar presente a maioria absoluta dos senadores. A direção cabe à mesa anterior, né, delas excluídos no início da legislatura, aqueles com mandato encerrado, ainda que eles tenham sido reeleitos, né? Essa é uma regra que só faz sentido no Senado Federal. Por que só faz sentido no Senado Federal? Porque na Câmara dos Deputados, todos aqueles que estão presentes ali, pelo menos na primeira sessão legislativa ordinária, estão com o mandato renovado. Eles só estão ali porque foram reeleitos. No Senado Federal não, como o mandato do senador dura 2 legislaturas, como dura 8 anos, então ele pode vir ali na primeira sessão legislativa ordinária da legislatura seguinte, sem ter sido reeleito. Ali estão presentes parlamentares que acabaram de ser eleitos ou eleitos novamente, e estão presentes senadores que já estavam lá há 4 anos. Alguns que estão na metade do mandato. Alguns que estão na metade do mandato. Existem senadores de mandato novo e mandato velho a cada início de legislatura no Senado Federal. Na Câmara dos Deputados não. Todos os deputados estão com mandato renovado. Se eles estão lá no início da legislatura é porque eles foram, obviamente, reeleitos. Do contrário, eles não estariam. E para lembrar, essa renovação acontece alternadamente de 1/3 e 2/3 da casa. Então nós temos aí a cada 4 anos 54 senadores, né, são 54 vagas, 54 posições, né, de senadores são colocadas ali para pleito, e na outra legislatura, nas outras eleições, 27. Isso. Esse ano foram 54, né? Esse ano que eu me refiro é 2018. Em 2018 houve eleição para 54 senadores e houve uma renovação intensa. Inclusive, por causa dessa renovação intensa, houve algo bastante singular relativo a essa norma. O inciso 2º aqui do artigo 3º determina que a direção dos trabalhos cabe à mesa anterior, dela excluído aqueles que tiverem com o mandato encerrado e que eventualmente estão lá porque foram reeleitos. Ou seja, só pode dirigir os trabalhos aquele senador de mandato velho, aquele senador que está no meio do seu mandato. E esse ano aconteceu uma coisa curiosa a esse respeito, que foi o fato de haver um questionamento a respeito de quem deveria presidir os trabalhos. A Secretaria-Geral da Mesa se posicionou no sentido de que, nos termos do inciso 3º e inciso seguinte, deveria ser o mais idoso dentre os presentes, porque o senador Davi Alcolumbre, que era o 3º suplente, apesar de estar no curso do mandato, não faria exatamente parte da mesa, como você tinha colocado um pouco mais cedo aqui nessa nossa mesma aula. Dentro daquela interpretação de que a mesa é composta por 7 membros. Isso, que a mesa é composta por 7 membros, que os suplentes não integrariam a mesa. Lembrando, todos os parlamentares que compunham a mesa ali de 2017 até o começo de 2019, até 31 de janeiro de 2019, tiveram seu mandato encerrado, não estavam mais lá. Quem estava lá apenas era o 1º suplente, o senador Sérgio Petecão, e o 3º suplente, o senador Davi Alcolumbre. O senador Sérgio Petecão estava lá porque havia sido reeleito, o seu mandato havia terminado com a legislatura, conforme previsto no inciso 2º. Então ele não estava excluído da direção dos trabalhos, ele não poderia presidir a mesa, não havia nenhuma dúvida quanto a isso, o inciso 2º é bastante claro. Mas o senador Davi Alcolumbre reivindicou que ele poderia presidir a mesa, ele como suplente, ele seria alçado da 3ª suplência à presidência do Senado Federal, ao menos ali para as reuniões preparatórias.
Não foi nesse sentido que se posicionou a Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal. A Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal disse que a presidência deveria caber ao mais idoso, nos termos do inciso 3º. Na falta dos membros da mesa anterior, não havia nenhum dos 7 membros, assumirá a presidência o mais idoso dentre os presentes, que no caso era o senador José Maranhão. Então, a Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal emitiu uma normativa nesse sentido, de que a presidência cabia ao senador José Maranhão, como mais antigo. O senador José Maranhão tem quase 95 anos, e não ao senador Davi Alcolumbre. Mas, na prática, o que ocorreu foi que não só o senador Davi Alcolumbre assumiu os trabalhos, como exonerou o secretário-geral da mesa que havia dado essa interpretação. Mas ocorreu que no curso dos trabalhos, como o senador Davi Alcolumbre queria não só presidir as reuniões preparatórias, mas como queria ser eleito presidente, e houve um questionamento intenso sobre o fato de ele estar presidindo um procedimento no qual ele poderia ser beneficiado e no qual havia questões de ordem de todo tipo, ele acabou, em determinado momento, acabou concordando em se afastar temporariamente da presidência dos trabalhos e passar a presidência para o senador José Maranhão. E o senador José Maranhão, a primeira coisa que fez quando reassumiu os trabalhos foi trazer de volta o secretário-geral da mesa do Senado Federal, que acabou depois ganhando a confiança do próprio senador Davi Alcolumbre, que veio a ser eleito presidente do Senado Federal e está aí conosco até hoje. Então é isso. Lembrando aqui, a segunda regra, a direção dos trabalhos cabe à mesa anterior, excluídos dela aqueles com mandato terminado. E a terceira regra, na falta desses membros, a presidência cabe ao parlamentar mais idoso, que convida para os 4 lugares de secretários, senadores pertencentes às representações partidárias mais numerosas. O regimento fala em representações partidárias, não necessariamente em partidos, muitas vezes tendo em vista os blocos parlamentares também. Não é isso? E aí o quarto inciso aqui do nosso artigo 3º, nós temos que a primeira reunião preparatória realizar-se-á no início da legislatura, ou seja, na primeira sessão legislativa ordinária, a partir do dia 1º de fevereiro. Já na terceira sessão legislativa ordinária, no dia 1º de fevereiro. Eu, sinceramente, não sei porque essa regra me parece um tanto quanto esquisita. Acho que ninguém sabe. Acho que ninguém sabe, eu não conheço a interpretação, por favor, comentem aí se vocês têm alguma interpretação a esse respeito. Na verdade, essa regra me parece até contrassensual, porque no início da legislatura, nós não temos mais parlamentares. Os parlamentares tiveram seu mandato encerrado, pelo menos aqueles que não foram reeleitos, né, aqueles que não no curso do mandato, eles se foram, digamos assim, no dia 31 de janeiro. Então, a partir do dia 1º de fevereiro, se os senadores novos não tomarem posse logo, nós vamos ter uma parte da composição ali. Nós vamos ter um Senado solcado. Então, me parece que seria muito mais necessário que no início da legislatura a reunião se desse no dia 1º de fevereiro, mas não é isso que determina o regimento. Ele diz que no início da legislatura vai ser a partir do dia 1º e na terceira sessão legislativa ordinária vai ser no dia 1º de fevereiro. Né? E aí, na primeira sessão legislativa ordinária nós temos 3 sessões preparatórias. A primeira, reuniões, né? Isso, 3 reuniões preparatórias. Muito bem lembrado, muito bem colocado. Nós temos 3 reuniões preparatórias. A primeira, para que os senadores prestem um compromisso regimental, ou seja, para que eles tomem posse. A segunda, para eleger o presidente. E a terceira, para eleger os demais membros da mesa. Na terceira sessão legislativa ordinária, obviamente, nós não temos essa primeira reunião preparatória para prestar o compromisso regimental, porque os senadores eleitos já estão empossados. Já prestaram seu compromisso regimental. Então nós temos 2 reuniões preparatórias. A primeira para eleger o presidente e a segunda para eleger os demais membros da mesa. Lembrando que essa segunda reunião para eleger os demais membros da mesa já é presidida pelo presidente eleito e não mais pelo presidente que foi alçado segundo aquelas regras anteriores que nós comentamos. Então aquele presidente que conduziu os trabalhos da reunião para a escolha do presidente da mesa passa a presidência já naquele instante para o presidente eleito. E daí em diante quem dirige os trabalhos é o novo presidente. Isso, ele passa os trabalhos, geralmente esse é um momento solene, por assim dizer. Geralmente o presidente eleito faz ali algum agradecimento, encerra a reunião e convoca as demais reuniões preparatórias. Aliás, a
a próxima reunião preparatória para a eleição dos demais membros da mesa. E a última regra a respeito das reuniões preparatórias é que nas reuniões preparatórias não será lícito o uso da palavra, salvo para tratar de matéria pertinente às reuniões, né? E quais são as matérias pertinentes às reuniões? Na primeira reunião preparatória é o próprio compromisso regimental, então no máximo ali deveria ocorrer algum questionamento sobre os procedimentos. Ali na primeira sessão legislativa ordinária. Isso, na primeira sessão legislativa ordinária. E nas demais, a matéria pertinente são as próprias eleições, né? Então nós temos aí os discursos dos candidatos e eventualmente alguns questionamentos. Aliás, se tiverem a oportunidade, assistam às reuniões preparatórias dessa sessão legislativa ordinária. Como a gente já comentou aqui a respeito da discussão sobre a presidência do Davi Alcolumbre, foram reuniões preparatórias bastante intensas, com certeza as mais movimentadas e interessantes da última década. Vocês vão aprender e se divertir bastante. É isso, pessoal. Com isso nós encerramos a nossa primeira aula. Muito obrigado. Curtam e compartilhem esse vídeo se vocês gostaram. E não deixem de assistir nossas próximas aulas. Forte abraço e bons estudos.